Ei, Silvio, eu estou de frente hoje com um empresário de sucesso, um cara determinado que adora o que faz. Sila da Conceição é dono de mais de 600 táxis em cidades do norte e nordeste do Brasil, tem uma construtora, investe em imóveis aqui nos Estados Unidos e faz tudo isso usando o que aprendeu nas ruas, na escola da vida. Sila era ladrão. Foi um dos mais bem-sucedidos batedores de carteira do submundo de Belém, Brasília e São Paulo. Depois de passagens pelo Carandiru e pelo presídio da Papuda, Sila resolveu dar um basta no crime e deu no que deu. Pai de 9 filhos com muitas mulheres, Sila nunca escondeu de ninguém que fez tudo o que fez sem saber ler ou escrever. Aliás, Sila, eu adorei o livro. Que história de vida fantástica. Muito obrigado. Fantástica história de vida. E quando eu terminei a apresentação quase que deselegantemente, né, dizendo que você aprendeu tudo sem ler ou escrever e falei aquelas coisas, mas eu só repeti o que você não se cansa de repetir, ou não se importa em repetir, não é isso? Com certeza. Você aprendeu a ler e escrever ou ainda não? Ainda não. Você não vai? E nenhum interesse. Por quê? Veja bem, eu até brinco com os colegas, com os camaradas, com as pessoas perto de mim, se hoje havesse uma proposta, dizer que eu me dá um salário, 2 salários, 10 salários, 20 salários, para mim aprender a ler e escrever, eu diria que não queria, porque é o seguinte, eu não quero ser mais um. Eu digo na vida, eu sempre procurei ter, vamos dizer, uma visão diferenciada, porque o mundo está cheio de mais um, a prova o livro aí dane-se os normais, né? Porque todo mundo que viveu em minha volta, que eu conheço, que eu convivo, tem uma visão ali paralela àquela mesmice, aquelas coisas de sempre, entendeu? E eu, como não sei ler, eu acho assim que eu tenho uma obrigação sempre a mais, né? Que é? É de estar perguntando, porque quando eu estou perguntando, eu estou aprendendo, né? Então, a pessoa que sabe ler, talvez confia muito na leitura e acaba esquecendo de perguntar. Mas, por exemplo, você que agora fica aí entre vários mundos, você quando vai para os Estados Unidos, para preencher ficha de imigração, essa coisa toda? Aí vem a colocação. Eu gosto de perguntar. Então, eu vejo se tem alguém perto de mim que sabe ler e escrever, eu peço para preencher a ficha de imigração. É assim que você faz? Eu só tenho uma preocupação, que posso chegar na imigração uma hora e o cara mandar preencher alguma coisa. E eu vou ter que dizer a ele que eu não sei. Isso nunca aconteceu? Graças a Deus ainda não. Já aconteceu algumas vezes, devido a passar mais de uma vez, às vezes no mês, nos Estados Unidos, já me levaram lá para uma entrevista para me perguntar o que eu estava fazendo tanto nos Estados Unidos, porque é uma averiguação de prática que eles fazem, né? Isso já ocorreu. Então, já que você está falando disso, você está um empresário do ramo imobiliário nos Estados Unidos, na Flórida, não é isso? Na Flórida, é. Isso vai lhe dar um direito ao green card ou coisa assim? Olha, por enquanto não, mas inclusive isso é um sonho meu. Eu quero ser um cidadão americano. Por quê? Esse é um novo trabalho meu. Porque dentro dos Estados Unidos eu vi muitas coisas serem feitas ou serem resolvidas que no Brasil não há, né? Por exemplo, a lei, você sabe que tem em todo lugar do mundo, mas são poucos lugares que são cumpridas. Então, eu vejo a lei nos Estados Unidos ser um pouco mais cumprida, com uma velocidade maior do que a nossa no Brasil. Então, isso me dá uma curiosidade de eu viver os últimos dias de vida nos Estados Unidos. Não dizendo que o Brasil é ruim, que é isso e aquilo outro, não. O Brasil me deu a chance de eu ser o que eu sou hoje, passar por onde eu passei e chegar até onde eu cheguei. Então, eu não poderia também falar tão mal do Brasil assim. Não pode. Vamos lá. Nenhuma. Você conta para mim a história, para meu público a sua história agora? Com certeza. Eu vou fazer umas perguntas, você me responde tudo? Fique à vontade. Vou fazer uma gracinha mal criada com você. Quer ver? Ó? Quem não respeita seu passado compromete seu futuro. Perfeito. Eu li essa frase que você disse numa entrevista que você deu. Uhum. Ela é sua ou você roubou de alguém? Ela é minha, ela é minha. Ela é minha porque eu digo assim que eu tenho sempre que ver de onde eu vim, em primeiro lugar, né? Eu digo que a humildade e a personalidade, ela cabe em toda parte, né? Então, quando eu falo dessa forma, quem não respeita o seu passado condena o seu futuro, porque é uma realidade, eu vejo dessa forma. Vamos falar desde a sua infância? Na minha infância eu fui um garoto
filho de uma senhora vinda do Rio não, de Fortaleza, que é minha mãe, né? Augusta, Maria Augusta, uma mulher guerreira, sofredora, eu diria até para mim uma das maiores do mundo, não me desfazendo das outras, né? Então, aliás, é um momento muito comovente no seu livro, é quando eu vi o que aconteceu com você quando você perde sua mãe. Eu acho que foi o único momento que eu vi você desmontar. Com certeza. Eu diria que eu digo sempre que eu sou um cara muito bem preparado, muito bem treinado, muito bem escolado, né? E digo que nada me atinge, nada me abala, eu sempre falo dessa maneira. E já tive algumas percas que eu digo assim, que eu nunca perco nada, eu deixo de ganhar algumas vezes, né? Mas no caso da minha mãe eu perdi. Eu perdi e perdi uma grande parceira. Eu digo assim que a minha mãe, ela, em toda a trajetória, tudo que eu fiz na minha vida, foi tipo assim, numa função de ver, vamos dizer, ela ser diferente, ser uma mulher, vamos dizer, de uma vida melhor. Eu digo assim que quando eu saí do primeiro passo, que eu saí da casa da minha mãe para ir morar na rua, eu fui no objetivo. Eu fui atrás de liberdade, em primeiro lugar, eu saí com 7 anos, fiquei até os 19 na rua. Então, dentro desse período, eu fiz de tudo para sobreviver. E eu me lembro assim que fui engraxate, eu fui vendedor de mudubim, eu fui guia de cego. Vendedor de quê? De mudubim, amendoim, né? Que a gente chama, né? Então, é o seguinte, passei por toda uma trajetória. E ali, é o seguinte, acabei me tornando, com 19 anos de idade... Peraí, que nós vamos chegar lá. Eu só quero primeiro... A sua mãe teve quantos filhos enquanto estava no Ceará? Minha mãe é o seguinte, ela teve 10 filhos, né? De 2 casamentos? De 2 casamentos, 3 casamentos, inclusive. A minha mãe casou 3 vezes, né? Eu tenho um irmão do último casamento dela. E eu vim até saber um tempo desse agora, não faz nem muito tempo, que a minha mãe teve 4 filhos que morreram, e morreram de nutrição, né? Então, eu assim, pensando assim... Então, ela teve... Poxa, 13 filhos. 10 filhos. Não, hoje só tem vivo hoje 6, 4 morreram. Não, então você está dizendo que os 4 que morreram estavam nessa conta nessa dos conta 10. Dos 10, exatamente, Vocês vêm para Belém porque ela tinha um sonho de viver em Belém e melhorar de vida, não é isso? Minha mãe veio de Fortaleza, eu acredito, muito jovem, de lá já com uma filha, né? Para aventurar, viver a vida em Belém, né? E a minha mãe, eu digo que ela foi uma mulher muito forte, muito trabalhadeira, muito guerreira, porque eu me lembro vendo a minha mãe fazer, eu mesmo moleque, quando eu morava dentro de casa, vendo a minha mãe fazer tapioca, minha mãe fazendo cuscuz, torrando um mudumim para me vender, né? Então eu vi minha mãe fazendo tudo isso aí. E eu dizia assim que o seguinte, eu tinha que, um dia eu tinha certeza que eu poderia dar uma vida melhor para minha mãe. Você vai para a rua, você passa anos na rua, dormindo aqui, ali, na casa de um, de outro, perfeito. Inclusive na rua, e aí eu fico muito impressionado porque você foi iniciado sexualmente aos 13 anos de idade com Jacira. Elvira. Elvira. Elvira é a primeira? Ou Jacira ou Elvira, o nome faz tanto tempo até que eu já esqueci o nome de... Não, peraí, vamos olhar isso aí, pelo amor de Deus, que é aquela história fascinante que ela entra num bar onde você estava e você ficou doido pela mulher. Exato. Que era prostituta. Com certeza. E ela foi quem te iniciou. Sim. E você foi viver com ela, assim, menino mesmo? Vivi com ela. Você viveu menino. Vivi. E você passa a roubar sob instrução do filho dela, foi isso ou não? Eu vivi com ela morando dentro de uma zona meretriz, né? Jacira. É isso mesmo. Eu vivi com ela morando dentro de uma zona meretriz, né? E o seguinte, uma certa vez ela acabou me levando para a casa dos pais dela, que era no acampamento, era um bairro onde, vamos dizer, eu vi toda uma situação de criminalidade, e lá ela tinha 2 filhos, um garoto e uma jovem, né? E aí a gente acabava indo para a rua roubar. Eu e esse garoto. Então, ali começou toda uma situação. Mas eu vendo aquela família naquela situação, digo, poxa, se eu ser ladrão, eu tenho que ser um ladrão diferenciado. E aí começou a surgir a minha ambição. E foi aonde eu escolhi bater carteira, né? Que é onde eu vivi por 10 anos, né? Entre Belém, Brasília, como você já ressaltou mesmo que está no livro aí, e São Paulo. Quando você diz assim, que você começa a bater carteira... Foi porque você viu um dia um cara batendo uma carteira de alguém e você foi se especializando mesmo.
Eu digo assim que... Você treinava? Porque eu acho que tem que haver uma grande habilidade, não é isso? Não? Eu digo aquilo que você pratica mais, você aprende mais, né? É a maneira de você aprender praticando, né? Então, quando eu comecei a, vamos dizer, bater carteira, eu comecei, vamos dizer, na primeira viagem que eu fiz fora de Belém, eu fui para Brasília. Então, aí já com a segunda mulher, você é danado, peraí, você está esquecendo, está pulando, eu conheço sua vida. Passar? Conheço sua vida. Você... a primeira espetada que você levou foi da sua primeira mulher, essa Jacira. Exatamente, que por ciúme eu levei você... várias dela, não foi só uma. Não, mas essa primeiríssima, ninguém esquece, você estava galinhando. Com certeza. Você sempre foi mulherengo. Olha, não é que eu sempre fui mulherengo, a circunstância da vida, às vezes, vai te obrigando a fazer algumas coisas, né? E eu, para me sair dentro daquele mundo que eu vivia, eu tinha que dar meu jeito. Você era muito garoto, não era? Muito jovem. Muito jovem, ela era muito mais velha que você, e ela partiu para cima de você. Me deu algumas porradas várias vezes. Batia em você? Batia. Você merecia? Merecia com certeza, que também eu tinha minhas estripulias, né? Eu não vou dizer que ela era ocupada de maneira nenhuma, era eu que procurava. Ô, Sila, você depois espetou-a também? Depois do caso, muito lá na frente, isso aí já foi, vamos dizer, algum tempo depois. Alguns anos depois? Alguns anos depois, eu já tinha, vamos dizer, 19 anos de idade, quando eu me tornei, vamos dizer, eu me titulei um batedor de carteira, está vendo? Foi quando o seguinte, eu dei uma furada nela, uma cortada lá nela, e até eu reclamava muito na época, porque ela me deu várias furadas, várias porradas e nunca foi presa. E a primeira que eu dei nela, de repente, fui para a cadeia. Você foi para a cadeia? Foi a primeira vez que você entrou em cana? Primeira cadeia, Presídio de São José, em Belém do Pará. E como é que foi? Foi terrível ou ainda não? Quer dizer... Você depois encarou Carandiru, pegou prisão em Brasília. O Carandiru... Eu acho que das maiores cadeias que eu passei, né? Eu digo assim, que eu passei por 5 cadeias, né, durante esse período de criminalidade. Mas uma das maiores cadeias e um dos maiores aprendizados que eu tive foi dentro do Carandiru. Porque... Vamos dizer, quando eu cheguei em São Paulo para bater carteira, né, eu via muito falar no Carandiru, e uma cidade grande tem todos os requintes, que vem lá do Belém do Pará, lá dos Confins Bodó, né, chegar dentro de São Paulo, você vê uma cidade ali praticamente que você vai ter que se desdobrar um pouco diferenciado, né? E dentro desse desdobramento eu acabei tendo um acidente de trabalho indo parar no Carandiru. Eu fui 2 vezes para o Carandiru, uma das vezes é o seguinte, tinha um excesso de lotação, a cadeira para 7 mil presos e tinha 10 mil presos lá, né? Então eu acho que foi, eu digo assim, tudo que Deus fez ou consentiu para mim, ele foi importante porque eu aprendi com aquilo. Quando eu falo que eu aprendi com aquilo, não é fazendo apologia ao crime, que o crime ele não compensa de maneira nenhuma. Se compensasse, eu estaria lá, né? Mas eu falo que é o seguinte, o sofrimento, ele acabou me ensinando um monte de coisa, porque é bom quando você passa pelo sofrimento e acaba aprendendo. Foi como eu passei essas 2 vezes pelo Carandiru, e ali eu aprendi que eu tinha uma capacidade de fazer um outro trabalho, viver uma vida honesta, porque eu digo que a mesma cabeça que pratica o mal, ela pode praticar o bem. Você só saiu com essa decisão depois da sua segunda entrada no Carandiru, não foi isso? Com certeza. Olha, eu tenho tanta coisa para perguntar para você, e tanta fique à vontade, coisa. Vá perguntar. Eu li tudo, eu sei tudo da vida desse homem. Termina aqui o primeiro bloco, de frente com Sila da Conceição, ex-ladrão, hoje um belo empresário, e nós voltamos em seguida. Está aqui o livro dele, escrito por João Estrela de Bittencourt e Mariana Torres. Muito bom.